Muito bem. Agora sim. Agora sim, um bom dia a todos, um feliz sábado. Nós estamos então aqui dando continuidade ao estudo do santuário, a respeito do santuário. Esse estudo que nos revela, em termos de sinais, em termos de símbolos, tudo aquilo que o nosso Senhor Jesus é para nós. Tudo aquilo que ele é, se tornou e será. É no santuário que nós enxergamos a pessoa de Jesus de maneira muito ímpar, muito diferente. E nessa manhã, nós chegamos a um dos móveis. Todos os móveis do santuário são importantes, mas esse móvel, ele tem uma característica muito especial. E hoje, então, nós chegamos ao famoso, conhecido castiçal de 7 braços, ou a menorá. Então, a partir de agora, nós vamos medir cada peça, cada detalhe dos móveis e objetos do Santíssimo, do Santo, perdão, e do Santíssimo. Bem, o sacerdote que ministrava dentro do tabernáculo, para entrar ali, ele tinha que afastar o véu antes que ele pudesse entrar nesse lugar que nós vamos falar hoje, que é o lugar santo. Como é que ele fazia isso? O sacerdote fazia isso com muita confiança. Sabe por quê? Porque ele já havia sido justificado. Isso é muito importante dizer isso aqui. Se no santo nós temos a clareza de que é ali no santo que ocorre, do ponto de vista do simbolismo agora, pós-cruz. Então, o santo no santuário tem o seu simbolismo, né? Ele tem ali no o santo era real, mas ele é simbólico para nós, pós-cruz, como o local onde acontecia e acontece a santificação. Não é possível acontecer santificação sem antes sem antes que tivesse havido a justificação. Por isso que o ímpio não pode ser santificado. Ele não pode ser santificado porque ele não foi justificado. Portanto, o sacerdote, quando ele entrava ali no santo, para poder fazer o seu ritual e executar as suas atividades, ele entrava com confiança, porque ele havia sido justificado. É isso que Paulo está querendo dizer. Acheguemos-nos, pois, confiadamente ao trono da graça. Por que podemos chegar confiadamente ao trono da graça? Paulo está usando, obviamente, o santuário como modelo para dizer isso. Você pode chegar confiadamente ao trono da graça porque você foi justificado. O sangue do sacrifício havia pago o preço da entrada do sacerdote no santo. A pia, onde havia água, havia lavado a sujeira de pecar por suas mãos, que representava as suas obras, e seus pés, que representava a sua caminhada. Então, ele lavava as mãos como um símbolo das suas obras, e os seus pés, a sua jornada, a sua caminhada. Então, ele estava com uma caminhada limpa, ele estava com as suas obras purificadas. Da mesma maneira, então, nós vamos levantar o véu e vamos seguir esse sacerdote pela fé, pelo caminho desse santuário. Se nós entrássemos agora, neste momento, no santo, o que nós iríamos ver? A princípio, nós iríamos, como em qualquer compartimento, procurar o quê? Ué, cadê as janelas, né? Você entra no lugar, você procura janelas, porém você não ia encontrar janelas. Isso significa que nenhum raio de sol jamais tocou a mesa sagrada, nem tampouco a luz das estrelas, nem tampouco a luz da lua. Ela caiu sobre o altar de ouro, que era o altar de incenso. Que era o altar de incenso.
A única luz que a escuridão da câmara possuía, a única luz, era as 7 chamas dos 7 braços do candelabro ou da menorá. O simbolismo dessa luz que emana do candelabro, ela é muito clara. O objetivo ali era iluminar o caminho do penitente, iluminar o caminho do sacerdote, até onde? Até o pão que estava sobre a mesa, que simboliza a palavra de Cristo, a palavra de Cristo, e que dali para o altar de incenso também. Ou seja, o candelabro iluminava a mesa do pão, e lembrando sempre, a mesa ficava no norte, o candelabro ficava no sul. E isso tem um simbolismo incrível. A mesa, ela representa, nós vamos falar disso na próxima aula, provavelmente, ela representa alguma coisa. Eu não vou falar agora. A mesa representa alguma coisa e por isso ela está no norte. E o sul representa uma outra, o candelabro representa uma outra coisa. Por isso ele está no sul. E eu já vou dizer o que o candelabro representa. Então, esse candelabro, ele no santuário, ele joga luz para a mesa, onde representa isso que eu vou dizer numa próxima aula, mas sobre a mesa estava o pão, por exemplo, estava o vinho. Estava o vinho ali ao pé da mesa, estava o pão sobre a mesa. Então, o candelabro, ele aponta para o pão. A luz, ele emana para apontar para Cristo. Cristo é o pão. Então, o candelabro aponta para Cristo e também aponta para o altar de incenso, o altar de ouro. Esse altar de ouro vai representar a intercessão de Cristo, a intercessão do Espírito e dos anjos para com o homem, para que finalmente este homem chegue até Deus, até a Shekinah, até a sua lei. Portanto, o objetivo maior de todo, além, né? A gente tem que entender isso. Além do santuário apontar para algo muito especial, que era o sacrifício de Cristo, o plano da redenção. Mas quando a gente pensa no plano da redenção do quê e para quê? Redenção dos pecados, redenção da culpa para uma obediência. Tanto que Paulo, na verdade, o Muniz hoje, ele não está aqui, o Benedito Muniz, pelo menos, eu não vi ele aqui hoje. Ele falou, eu tive com ele essa semana falando, e ele disse que teve um problema na boca e tal, por isso que ele não entrou. Mas, olha só que interessante, ele fala o seguinte, que a Bíblia, ela é cheia dos indicativos e dos imperativos de Deus. Se você, por exemplo, pegar a mulher pecadora, quando ela peca e ela entregue a Cristo, Jesus diz assim, eu também não te condeno. Não é? Ele diz, ele não diz vai, não peques mais primeiro. Ele diz, eu também não te condeno. Indicativos. Ele está dizendo, quem não condena, salva. Ele está dizendo, eu te salvei. Agora ele dá um imperativo. Vá e não peques mais. Então, todas as vezes que Deus salva, ele salva para alguma coisa. E na palavra de Deus é muito claro. Deus salva para a obediência. É por isso que o ímpio não pode obedecer. Porque ele não é salvo. Ele não é salvo. Deus salva para a obediência. Paulo escreve isso muito claramente em Romanos, em Coríntios. Ele nos salvou para a obediência. Portanto, a lei é o objetivo final de todo o processo da salvação, é levar até a lei. Mas mesmo na lei, sobre a arca, né? A gente tem a arca da aliança, e sob a arca você ainda tinha o propiciatório. E o propiciatório está acima da lei. Ele está olhando para a lei. E o propiciatório representa a propiciação de Cristo. Por quê? Porque nenhum ser humano é capaz de guardar essa lei por si mesmo. É por isso que o objetivo final do plano da salvação é restaurar, reimplantar, reescrever a lei do Senhor em nossos corações, em nossa mente. Ele diz, olha, eu vou tirar de vocês o coração de pedra, vou colocar dentro de vocês o coração de carne,
e eu vou então reescrever a minha lei nisso, a minha lei nesse coração. É importante a gente lembrar que quando esse termo é usado, né, tirarei de vós o coração de pedra e colocarei dentro de vós o coração de carne, aqui está uma referência clara ao que acontecia no Egito. Por exemplo, essa questão do caminho que leva a Deus, havia no livro dos mortos dos egípcios algo parecido com isso. O caminho dos mortos, o livro chamado o livro dos mortos, né? Nesse livro dos mortos estava descrito o caminho que o morto deveria fazer até chegar, se não me falha a memória, em Osíris, que era o deus maior. Eu posso estar errando o deus aqui, tá? O deus egípcio lá. Não era um deus, né? Ele chamava de Deus, aquela coisa lá de pau e de pedra. Porém, antes de chegar nesse Deus máximo, né, ele tinha que passar por um caminho. Por isso que o livro dos mortos era caro, não era qualquer um que podia ter esse livro. Quem tinha esse livro tinha certeza de que ele chegaria até Osíris, era o caminho que ele tinha que chegar. E havia um momento nesse livro dos mortos que o coração, o que era medido quando ele chegava lá? Tanto que, por exemplo, quando um egípcio morria, mas eu estou falando de um sacerdote, de um faraó, uma pessoa comum não tinha nem como pagar, né, para isso. Então, o cérebro dele era retirado, porque cérebro não era importante, olha que coisa, né? Cérebro não era importante, mas o coração era retirado, e no lugar do coração era colocado esse escaravelho, ou seja, essa pedra, né? O escaravelho era um objeto de pedra. Por quê? Por que eles faziam isso? Porque quando esse morto, na visão egípcia, chegasse a esse primeiro estágio ali, sabe o que ele media? Eles pegavam o coração desse morto, colocaria numa balança e do outro lado uma pena. Se o coração pesasse mais do que uma pena, ele não chegaria até Osíris. E ele seria enviado para algum lugar, tipo um inferno. Então, o que eles faziam? Eles colocavam uma pedra no lugar do coração para enganar esse Deus, para que quando ele retirasse esse coração de pedra e colocasse sobre a balança, ele não pesaria mais do que uma pena. Aí você fala, como assim? Um coração de pedra não pesar mais que uma pena? É porque o que essa balança pesava não era os quilos, não era o peso, não era a massa que estava ali, mas sim quanta culpa havia naquele coração. Era isso que os egípcios pensavam. Agora para pensar. Vê se Satanás não entendia o plano da salvação antes da gente entender. Então ele cria um mecanismo parecido para imitar. Satanás é um imitador e de péssima qualidade, né? Então, olha o que ele fez. Os egípcios, então, de uma certa forma, eles imitaram o que lá no santuário iria acontecer depois. Porque o objetivo final é um coração trocado. E só um coração transformado no santo, só um coração transformado, santificado no santo, pode receber a lei no Santíssimo. Então, olha que coisa interessante aqui. Para pensar como que, às vezes, o nosso método de evangelismo, ele é um método errático. Por que ele tende a ser um método errático? Pelo menos o meu tempo, né? Eu sou adventista há quantos anos? Há 56, quase 57 anos. E como é que eram os nossos estudos bíblicos? A gente geralmente começava pela lei. Olha só, pela lei. E, na minha opinião, isso é um equívoco, porque lei é a última coisa que você deve apresentar para um pecador. Olha para a caminhada de Israel. Olha para a caminhada de Israel. Israel era escravo no Egito, como qualquer pecador é escravo no mundo. O que salvou Israel aquela noite da libertação? Foi lei ou foi sangue? Foi sangue, foi graça, foi cordeiro. Então, o evangelho foi pregado, a priori, ele começou a ser pregado no Egito como? Ele começou a ser pregado pela morte do cordeiro. O cordeiro morre, o sangue salva o primogênito. Eles atravessam o Mar Vermelho, simbolizando um batismo. E então eles são levados para o Sinai. E lá a lei lhes é entregue.
Ou seja, nós fazemos o contrário. A gente quer entregar a lei para quem está no Egito, e aí a gente passa pelo batismo, aí a gente apresenta o sangue. Está tudo errado. Um ímpio não pode guardar a lei, porque guardar a lei é uma prerrogativa do santo, daquele que foi santificado, daquele que está em processo de santificação. O processo de santificação é um encontro paulatino, é um encontro por etapas com essa lei. Ele fala, eu vou implantar. Quem implanta não chega e joga, ele vai implantando. Eu vou escrever. E esse é um ponto importante. Eu pergunto uma coisa para você. Quem escreve uma lei, escreve toda de uma vez ou vai escrevendo parte a parte, até que toda ela seja escrita? Então, a obediência à lei é um processo, e a gente vai falar disso lá quando chegar no Santíssimo. Portanto, a obediência à lei é um processo de escrita. Por isso que Deus fala, eu vou escrever. Ele não diz, eu vou colar. Percebeu? Eu não vou colar minha lei em sua mente, eu vou escrever. Eu vou estar aqui escrevendo. Enquanto eu vou escrevendo a minha lei no seu coração, ela vai se consolidando, até que chegue um momento em que essa lei é plena na mente de alguém. Até que obedecer à lei de Deus se torne automático, assim como é automático para o ímpio pecar. Pecar de maneira deliberada. Portanto, a gente precisa entender que esse caminho da santificação é um caminho que vai levar até a lei, ok? Então, essa era a ideia que a gente tinha ali na menorá. A menorá, do que a menorá era feita? Ou seja, só voltando aqui, a menorá, portanto, tem a sua luz jogado na palavra, jogado em Cristo, que está no pão, jogado na intercessão, que está no santuário, no altar de ouro, que é o altar de incenso, para que esse movimento todo, que começou com a chegada do pecador, lá no pátio, passando pelo sacrifício ali no altar de sacrifício, passando pela pia, passando pelo santo, chegue até a lei. Agora, do que essa menorá era feita? Do que o castiçal era feito? Por ordem de Deus, o ouro mais puro de Israel foi trazido. E aqui eu quero lembrar. Entendem agora por que Israel recebeu o ouro dos egípcios, a prata dos egípcios, as riquezas dos egípcios? Meus amigos, a riqueza que Israel recebeu dos egípcios, a riqueza é de Deus. O que Deus fala? Minha é a prata, meu é o ouro. Então, quando ele, por exemplo, ele pede, ele requisita esse ouro porque ele é o dono. Lembra quando Jesus foi fazer a ceia, né? Ele falou para o discípulo assim, olha, vai em tal lugar assim, assim, assado, vocês vão encontrar uma jumenta, junto com um jumentinho que nunca foi montado, e você vai lá e pega esse jumentinho para mim. E se alguém disser, mas por que você está pegando esse jumentinho? Qual foi a resposta dele? Diga a essa pessoa que o Senhor pediu. E Senhor significa dono. Em outras palavras, Jesus estava dizendo o seguinte, se alguém reclamar, dizendo, por que você está pegando esse jumentinho? Diga para ele que o dono pediu o jumentinho. O jumentinho é dele. Por isso que ele está pedindo o jumentinho. Ele é o dono. Então, é interessante a gente pensar nisso, que quando Deus diz para Israel, traga o ouro, eu preciso desse ouro, esse ouro foi entregue, porque Deus é o dono do ouro. Então, o Senhor Deus, ele pediu esse ouro, porque esse ouro puro, ele revela sobre Jesus, que é o mais precioso do que o lendário ouro de Ofir. Isaías 13:12. E essa vida, esse ouro que vai formar essa menorá, é o que vai sustentar a chama da verdade eterna. Então, quando Cristo fala, eu sou o caminho, a verdade e a vida, ele também é o ouro que faz a menorá, que vai sustentar essa chama da verdade. Então, quando ele diz lá no Novo Testamento, eu sou a verdade, ele também estava falando do castição. Ellen White, quando escreve sobre isso, ela fala que o ouro mencionado por Cristo, que é a testemunha verdadeira, ele é a testemunha verdadeira, que todos devem ter, esse ouro que todos devem ter,
Ela diz que o Senhor mostrou a ela que é a fé e combinados com o amor. Então, a fé e o amor combinados, eles têm essa combinação. Ouro é a mistura de fé e amor. Então, a menorá ou castiçal foi pego esse ouro, e esse ouro, ele foi feito, chamado de ouro batido, um ouro batido. É interessante isso, né? Como é que quando a gente aprende sobre a menorá e vai nesses detalhes. Vamos entender como é que Bezaleel ele moldou o candelabro. Agora eu queria que você imaginasse, você que está me ouvindo agora, você pudesse imaginar o barulho do Bezaleel batendo, gritando repetidamente, enquanto ele batia o ouro sem forma, para transformar isso em um candelabro. Para pensar. O candelabro, ele foi feito de uma peça só. Ou seja, era uma barra de ouro, e essa barra de ouro, ela começou a ser batida entre dois couros. Então era um couro em cima, um couro embaixo, o ouro era colocado no meio e Bezaleel começou a bater esse ouro. Na verdade, cada golpe que ele dava era como se fosse uma surra. Eu pergunto a você, eu pergunto a você, se a menorá representa também a igreja, e representa a igreja, porque lá em Apocalipse o Senhor Jesus está andando entre os castiçais, eu pergunto, como Cristo formou a igreja? Como ele formou? Se você escuta Bezaleel, batendo, surrando o ouro, você pode ouvir a surra que Cristo leva e a agonia do Calvário. Esses amargos açoites, nesses amargos açoites, nessa surra que ele leva, nessa agonia do Calvário, é que essa vida luminosa de Cristo, ela foi moldada. O ouro do seu amor foi aperfeiçoado através do sofrimento. A Bíblia diz que ele aprendeu a obediência e desenvolveu a fé como nosso exemplo. Portanto, se Cristo desenvolveu a fé, o amor, porque ele era homem como nós, e como que Deus desenvolveu o amor e a fé em Cristo? Pelo sofrimento, pela dor, pela agonia. E aí, quando a gente olha para a história da igreja, você vai ver que a igreja também ela foi formada em dor, em sofrimento. E às vezes quem olha de fora pensa assim, mas Deus é um Deus cruel. Que Deus é esse que permite que essa igreja sofra tanto? Não foi diferente com Cristo. Cristo, para formar o amor nele e a fé nele, também passou por essas batidas e essas pancadas da vida, assim como Bezaleel batia nesse ouro, para que esse ouro pudesse, a partir dali, formar essa peça linda chamada menorá. Agora, nós temos um problema aqui. Quando você bate um metal, ele se torna quebradiço. E aí ele deve ser recozido na chama. Esses detalhes são importantes. Ele está ali batendo. É claro que ele se torna quebradiço. E quando ele quebra, sabe o que acontece? Ele tem que ser recozido na chama. É dessa maneira que o artífice celestial, ele regula. Guarda isso, observa isso. Eu quero investir tempo aqui para que esses detalhes fiquem na nossa mente, para que a gente possa meditar nisso. Isso é medir o santuário no detalhe. Olha só, quando eu não sei quem de vocês já viu um ferreiro trabalhando. Quando eu morava na Praça Rica, lá no Espírito Santo, onde eu nasci, um lugar chamado Praça Rica,
Havia um ferreiro ali chamado Alfredo Rocha. E várias vezes eu fui lá vê-lo trabalhar. Vê-lo, por exemplo, moldar, fazer uma foice, fazer um facão, fazer uma enxada. Ele fazia, ele fabricava. E ele tinha uma. Ele colocava brasas incandescentes no equipamento, e atrás aqui ele tinha um fole. E ele ficava fazendo assim com esse fole. Minha irmã está aqui, ela lembra disso. E aí, quando ele fazia com esse fole, o fogo ia, a brasa ia aquecendo, aquecendo. Então, era o sopro do fole regulava a temperatura que a brasa precisava para modelar a peça que ele estava trabalhando. É dessa maneira que o artífice celestial, ele regula a aprovação. Então, é como se Deus tivesse um fole. E quando ele te coloca na prova, ele vai soprando esse fole. Mas isso é lindo. Ele vai soprando esse fole, olhando para você, olhando para mim e dizendo: ainda tem escória, eu preciso tirar. Mas ele vai com carinho, com cuidado. É isso que ele está dizendo ali em Apocalipse, que ele fala: eu repreendo e disciplino a todos quanto amo. A disciplina, a prova é feita no fole. Ele vai lá e regula a pressão do vento, do ar, para que as chamas, aquela brasa incandescente, só aqueça o suficiente para tirar a escória, para remodelar você. Deus não fica aqui, vamos lá, vamos soprar, eu quero que esse indivíduo morra. Não, Deus não é assim. Eu quero que ele sofra, Deus não é assim. Por isso que essa ideia do inferno que queima a eternidade em eternidade não revela o caráter de Deus. Portanto, é dessa maneira que o artífice celestial, ele regula essas provações que a gente passa, que suavizam essa mente endurecida. Deus quer suavizar a mente endurecida. Deus quer subjugar, sabe, subjugar essa vontade obstinada. Então é assim que o ouro da fé pode novamente, e ainda novamente, e ainda novamente ser moldado. Agora, o que representa o martelo na mão do ourives, ali do Bezaleel? O martelo na mão do ourives, sabe o que é? É a palavra de Deus. Então, a palavra de Deus é o martelo, e o sopro dele é o Espírito. O Espírito é que regula o tamanho da prova, a intensidade da prova, o calor da prova. O que diz a palavra de Deus em Jeremias 23, 29? Minha palavra não é como fogo, diz o Senhor, é como um martelo que esmiuça a pedra. Com ela, com a palavra, porque a palavra nos confronta, a palavra nos questiona, a palavra nos ensina, a palavra nos faz pensar, a palavra ela revela a nossa insensatez. A palavra ela diz e ela expõe a verdade, e quando ela expõe a verdade, o nosso pecado, o nosso orgulho, a nossa vaidade, a nossa miséria, ela é revelada. É com ela, com a palavra, que o Espírito derruba o orgulho e ameniza ações que são endurecidas. Nessa aula, eu quero te convidar a orar. Senhor, ajuda-me a confiar em tua vontade. A tua vontade revelada na palavra é a tua vontade para mim. É por isso que é estranho quando alguém chega e diz assim: ah, mas não é bem assim que está escrito ali. Não, se a Bíblia diz vai, vá. Se a Bíblia diz não, é não. Se a Bíblia diz sim, é sim. Se a Bíblia diz o Senhor quer assim, então assim será. Eu te convido a orar e dizer: Senhor, ajuda-me a confiar em tua vontade e a ceder à tua palavra e aceitar com alegria toda a disciplina que molda a minha vida
para ser tua luz. Esse é o dueto que a bigorna ali do martelo cantou quando empunhado pela mão inspirada de Bezaleel. Ali, né, à sombra do Sinai, o artífice de Deus forjou o ouro. A alegria, sabe? Eu fico imaginando a alegria de Bezaleel ao ver esse lindo candelabro tomar forma. E é isso que impelia Bezaleel a bater o ouro, até que o ideal divino, tomasse forma fina. Cada ramo, um ornamento frutífero, todos alcançando uma coroa de 7 estrelas. Percebam o termo que eu usei aqui. Eu usei o seguinte termo: até que o ideal divino tomasse forma. Querido e querida, é o ideal divino para a sua vida é que determina a intensidade, a periodicidade e o tempo que você é colocado sob a prova. Não é você que determina quanto tempo você passa por uma prova. Não é. É Ele. É Ele. Até que o ideal dele para você atinja esse ideal, a prova vai continuar ali. Enquanto o ideal divino, não o teu, o meu ideal, até que o teu ideal, não, até que o ideal divino para a sua vida não for alcançado, Deus vai continuar batendo. Deus vai continuar soprando fole até que o ideal divino seja alcançado. A nossa oração jamais deveria ser para o Senhor retirar a prova. Eu acho que seria muito mais inteligente de nossa parte pedir para que Ele nos dê mais poder para enfrentar a prova, até que o ideal divino para a nossa vida seja completado. Na verdade, nós devemos pedir prova, pedir fogo, pedir martelo, porque Ele quer nos colocar num ideal tão elevado, que é o ideal que fará com que nós possamos um dia viver na sua presença. Essa é a ideia que a gente precisa ter quando estudamos o candelabro. Nós precisamos ouvir Paulo dizer, ele diz o quê? Eu estou convencido de que aquele que começou a boa obra em vós vai completá-la até o dia de Cristo Jesus. Portanto, a gente deveria orar assim: Senhor, não para, não para, não para, não para, não para, não para, não para essa obra que o Senhor começou em mim, até que o Senhor complete. Eu pergunto a você, que obra Deus já começou em sua vida? Que obra? O que Ele ainda precisa tratar em você? Suas emoções? Sua raiva? Sua falta de perdão? Seu mau humor? Suas explosões, as minhas, as nossas? Nosso orgulho, nossa vaidade? Que obra Ele ainda precisa fazer para que você esteja apto para viver na presença dEle? Você tem facilitado ou você tem resistido, dificultado essa obra em sua vida? Eu te digo uma coisa: a menos que você peque contra o Espírito Santo, que eu acredito que não é o caso de ninguém aqui, enquanto você estiver resistindo, ele vai continuar batendo. Agora, qual era o peso do ouro para fabricar o candelabro? O peso deveria ser exatamente um talento.
Exatamente, um talento, nem mais, nem menos. Agora, olha que interessante. De todos os móveis do santuário, se você pegar o altar, se você pegar a mesa, se você pegar o altar de incenso, se você pegar a arca, tudo tinha medida. Tudo tinha uma medida. X metros assim, X centímetros assim, isso, aquilo. Agora, quando chegou, tantos côvados, né? Quando chegou no candelabro, na menorá, não havia medida. Nenhuma medida. Bezaleel podia torná-lo, ou seja, tornar a menorá, tão sublime, tão grande, quanto ele escolhesse. Por quê? Pois, o que Deus fala? Mais alto do que o mais alto pensamento humano, mais alto que qualquer pensamento humano pode alcançar. Esse é o ideal de Deus para os seus filhos. Porque a piedade aqui não é aquele sujeito assim, piedoso, não. Piedade vem de pio, que é o contrário de ímpio. A piedade, ou seja, chegar à semelhança de Deus, gente, isso é muito profundo. Queridos, eu garanto para vocês uma coisa. Eu já estou lá na frente, né? É isso, Wilma. Ele pedia força para a prova, porque ele estava sendo provado e não foi pouco, não. Lembra, o amor e a fé dele foram construídas em cima de prova. Ele não nasceu com isso pronto, não. Jesus foi como qualquer um de nós em tudo. Em tudo. Então, ele é o nosso exemplo nesse sentido. Então, não fuja da prova. Não fuja da prova. Peça poder para enfrentar a prova. E agora nós vamos aprofundar essa questão do candelabro. Então, olha só, para pensar. Eu já estudei isso, estou lá na frente, as aulas estão preparadas, tem muitas aulas já preparadas para frente. E aí você vai perceber uma coisa, meus amigos. A expectativa que tem, nós vamos estudar isso mais na frente. Eu vou dar um spoiler aqui para vocês. Nós vamos ter uma aula sobre querubins, só sobre querubins. Vocês vão ficar chocados com o que eu vou falar. Eu tenho tanta vontade de falar, gente. Gente, mas eu sou boca de sacola, viu? Às vezes eu me acho boca de sacola, porque eu tenho tanto que eu tenho. Gente, eu não entendo. Desculpa, eu estou fazendo um desabafo aqui. Eu não entendo como é que as pessoas não se interessam por estudar o santuário. Meu Deus do céu! Como pode? Como pode? Isso devia estar assim. Gente, eu sou tão empolgado com esse estudo. Eu sou tão apaixonado com o estudo do santuário. Apaixonado. Apaixonado. Eu vejo santuário em tudo. Em tudo. Tudo tem santuário. Como é que a gente na igreja não dá ênfase a isso? Isso deveria ser objeto de sermões, de estudo, escola sabatina, lição. Nossas discussões deveriam ser santuário, santuário, santuário. Mas sabe por que as pessoas não estudam? Porque elas acham que santuário é só aquilo ali que ela aprendeu. Aqui eu acho que está vendo santuário numa perspectiva e numa profundidade que não é comum a gente ver por aí. Vocês concordam? Então, gente, só fazendo desabafo, voltando aqui para o estudo, né? Porque é muito rico o que a gente vai falar agora. Porque quando Deus tem esse propósito de nos tornarmos semelhante a Ele de novo, e essa é a meta, está escrito na Educação, página 18, Ellen White escreveu isso. Então, quão amplamente você poderá brilhar? Quão é o tamanho do brilho que você pode brilhar, que eu posso brilhar, se a gente permitir que ele estenda o seu alcance? Portanto, aqui eu quero falar algo especificamente para você agora. Essa aulinha, essa fala minha aqui agora, lembrando que o candelabro não tem limite. Deus não deu medida para o candelabro. Isso significa algumas coisas. Primeiro, o candelabro representa Cristo, porque no sentido que Cristo sofreu como candelabro, porque Cristo é o princípio da igreja. Cristo é o cabeça da igreja. Cristo é o primeiro membro da igreja. E a igreja, então, foi fundada em sofrimento. Não tem aquela música? Da igreja ao fundamento,
É Cristo seu Senhor, formou-a em sofrimento, por água, verbo e amor. Do céu buscá-la veio, para ser-lhe esposa fiel. Comprou-a com seu sangue, na morte mais cruel. Lembra dessa letra? Lembra dessa letra? Essas músicas que a gente um dia cantou na igreja, mas que hoje não cantam mais, infelizmente. A igreja foi formada por sofrimento, a começar com a pessoa de Cristo. E com esse sofrimento, o fato de o candelabro não ter medida, significa que não há medida para o crescimento da igreja. E se a igreja é uma junção dos seus membros, então eu posso afirmar que não há medida para o teu crescimento, para o meu crescimento. Não há medida. Tudo que Satanás quer é que você seja bloqueado no seu crescimento. Portanto, recuse firmemente a qualquer ideia que você produza, que o diabo lhe coloque, ou que alguém queira que você tenha. Qualquer ideia sua, de qualquer pessoa, dizendo do tipo, você não consegue. Você não pode. Sabe por quê? Porque tudo pode aquele que te fortalece. Tudo pode. Não é tudo posso naquele que me fortalece. Não, não, não. Porque quando eu falo tudo posso, eu sou o centro. Agora, quando eu digo tudo pode aquele que me fortalece, aí Deus é o centro. Então não diga que você não pode, porque tudo pode aquele que te fortalece. Logo, se aquele que me fortalece tudo pode, então nele eu posso. Então, dentro das capacidades que Deus te deu, mentais, físicas, emocionais, você pode, em Deus, não é, aqui eu quero deixar claro, isso aqui não é autoajuda, isso aqui não como é que é? Antropocentrismo. Isso aqui não é antropocentrismo, homem no centro. Isso aqui não é autoajuda. Isso aqui não é nova era. Eu estou pegando o texto. Tudo pode aquele que me fortalece. Então, dentro das capacidades que quem tudo pode te deu, portanto, o originador dessas capacidades é Deus, não é você. Você não é o autor das suas capacidades. Você é aquele que administra com a sua inteligência mental, suas ações físicas e emocionais. Você administra as capacidades que ele deu, mas ele te dá poder para administrar. Portanto, tudo é dele, tudo vem dele, tudo é para ele. Portanto, dentro dessas capacidades físicas, mentais, emocionais, você pode expandir o quanto o seu desejo e a sua crença permitirem. Como é que eu digo isso? Por que eu falo isso? Porque tem uma coisa em neurociência, que é uma das minhas áreas, chama-se neuroplasticidade. O que é neuroplasticidade? É a capacidade que o cérebro tem de fazer conexões quase infinitas. Deixa eu dizer uma coisa para você. Você não produz novos neurônios. São algumas áreas que produzem alguns neurônios, principalmente na área da memória, mas se elas não forem estimuladas, elas são extinguidas. Então você deve pensar assim: se o seu cérebro tem, o seu corpo tem, o seu cerebelo, desculpa, o seu encéfalo, ele tem 86 bilhões de neurônios. 4 bilhões a mais você tem no intestino. Então, num total de 90 bilhões de neurônios. 86 estão no encéfalo e desses 86, 69 estão no cerebelo. E aí você pode perguntar: eu tenho 86 bilhões de neurônios no meu encéfalo? Que é encéfalo é o conjunto maior, cérebro é só a parte superior. Encéfalo envolve bulbo, ponte, mesencéfalo, telencéfalo, né, envolve toda a estrutura. Então,
O encéfalo tem 86 bilhões. Você pensa assim, ué, se tem 86 bilhões, então tem limite. Claro, nós não somos ilimitados, mas o segredo para aumentar sua capacidade cerebral, aumentar sua capacidade mental, cognitiva, a sua capacidade de percepção, de julgamento, de análise, não está em aumentar a quantidade de neurônio, está em aumentar a quantidade de conexões. Fazer novas conexões. Deus está dizendo: expanda, 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 expanda a sua tenda. Então, dentro das capacidades para as quais Deus te criou, está, por exemplo, a de focar. Você é capaz de focar. E é isso que Satanás está tirando da gente com essas redes sociais, meus amigos. É tanta informação, é tanta coisa, que você hoje não tem mais a capacidade de focar. E a capacidade de focar é fundamental para a contemplação, meu Deus do céu. E a Bíblia diz, Ellen White diz que é pela contemplação que nós somos transformados. Então eu pergunto, se eu estou num processo de aceleramento mental constante, feito doido, como é que eu vou focar? Como é que eu vou contemplar se é pela contemplação que eu sou transformado? Diga-me. E quando a gente prega isso na igreja, quando a gente fala, tem gente que ainda torce o nariz para a gente. Oh, meu Deus do céu. Seja esperto, Satanás é mais esperto que tu. Deus te deu capacidade de focar. E é o foco que te permite contemplar, parar, olhar, gastar tempo contemplando na sua imaginação, que é outro recurso que Deus te deu. Deus te deu imaginação, Deus te deu lembrança, Deus te deu memória, Deus te deu recordação. Então, olha só que interessante. Recordação é quando você tem como recordar o futuro? Não. Recordação tem a ver com o passado. Lembrança tem a ver com o passado. Tudo isso registrado em sua memória de longo prazo. Ou em outras áreas, porque a gente não pode falar que tudo está aqui, né? A memória de longo prazo está no lobo frontal. Mas não é só no lobo frontal. Você tem o hipocampo, você tem ali o circuito de Papez, você tem os núcleos da base, você tem tantas áreas no cérebro, você tem o próprio parietal, todos juntos funcionando para te dar dados. Emoções são dados. Como é que a gente lida com essas emoções? Emoção é um dado que o cérebro está te dando para você lidar com isso. O motor do comportamento é a emoção. Deus te deu emoções. Então, Deus te deu lembrança, você tem como lembrar. Lembrança e recordação é quase igual. A diferença é que lembrança é um flash. Ah, lembrei. Gente, então, como esse número, como é que é o número de telefone? Lembrei. O nome de fulano, lembrei. Lembrei de meu pai, lembrei da minha mãe, lembrei que eu tenho que fazer isso. Isso é lembrar. Lembrar é um resgate de memória. Recordação, não. Recordar é você gastar tempo nessa lembrança. Quanto mais valor emocional tem um evento na sua vida, mais você vai querer recordar. E a recordação está ligada a esse foco, recordação está ligada a essa contemplação. A gente só recorda, a gente gosta, né, de recordar daquelas coisas que nos fizeram bem. É por isso que a gente precisa desenvolver uma emoção positiva em relação a Cristo. Quando a gente começa a pensar, quem somos nós? Quem éramos nós? Aonde nós estávamos na história? Alijados da presença de Deus para sempre.
presos à sepultura eternamente, condenados à morte, à destruição, à inexistência eterna, condenados mais do que isto, a viver uma vida desgraçada, cometendo pecados que só nos trazem infelicidade, desgosto, amargura, sentimento de menos-valia, baixa autoestima, alijados da presença dele, da glória dele, de contemplá-lo, de conversar com ele, de andar pelo jardim, conversando com Cristo e perguntando: Senhor, como foi o seu dia hoje? Quando a gente pensa em tudo que perdemos e como Cristo resgatou isso de volta para nós, como não pensar nisso? Só que aí vem o diabo e faz o quê? Aquilo que é recordação boa, lembrança boa, ele transforma em depressão. Que aí você começa a lembrar o passado, as perdas. Porque depressão, o que que é? É fruto o quê? De frustração profunda consigo mesmo por aquilo que você nunca foi. É muita raiva de si mesmo. Essa característica da recordação que deveria fazer com que a gente recordasse das boas coisas e trouxesse para cá boas memórias, alegria, satisfação e um sorriso no rosto, aí você fala: mas e as memórias ruins? Eu perdi pessoas. Sim, é verdade. Eu errei. Sim, é verdade. Mas quando você perde uma pessoa e você recorda, aí você usa a imaginação e fala assim: porque a imaginação eu posso andar com ela para onde eu quiser, passado, presente ou futuro. Então eu posso pegar a imaginação e falar assim: mas Cristo disse: eu sou a ressurreição e a vida. Aquele que crê em mim, porque meu pai morreu crendo, então aquele que crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Eu vou ver meu pai de novo. Esse Deus que é acima do tempo, que é acima da matéria, que é acima de tudo, de todo, ele está fora disso. Porque matéria não cria matéria. Então tem que ser alguém fora da matéria para criar algo. Esse Deus garante. Você vai ver ele de novo. Ele falou para Maria: Maria, não te falei, se creres, verás a glória de Deus. Aí Satanás sabe o que ele faz? Ele pega essa imaginação que é do futuro, principalmente, e te enche de ansiedade. A ansiedade é uma outra maneira de dizer assim: eu quero controlar minha vida. Eu não quero confiar em Deus. Eu não quero deixar que Deus. Aí alguém fala assim: mas eu vou deixar meu futuro na mão de Deus. Espera aí. Deus te deu capacidade de escolha. As escolhas erradas que você faz, você vai ter as consequências. Mas aí ele está dizendo o seguinte: para de lá ficar olhando para o passado pelos erros que você cometeu. Olhe para o passado como aula. Como aula. O que você aprendeu com isso? É o aprendizado que conta. O cérebro adora aprender. E é o aprendizado que gera conectomas novos. É o aprendizado que gera conexões novas. Então, deixa eu dizer uma coisa para você: focar é isso. É por isso que essas redes sociais, essa loucura, essa correria desgraçada que a gente está nela, está tirando da nossa vista o Senhor Jesus, as coisas boas. De parar e contemplar, sentar num jardim e balançar num balancinho e ficar olhando um pássaro. A pessoa senta no balanço, fica com o celular na mão, vendo o Zap Zap, vendo o YouTube, vendo o Instagram, e do lado de fora tem o verde, tem a chuva, tem a luz do sol, tem pássaros cantando, tem gente passando, tem o vento soprando, e a gente não está percebendo isso. Essa capacidade que Deus te deu de focar, planejar, monitorar erros, rever planos, resistir às distrações, se engajar em ações orientadas para objetivos, capacidade de alterar rotas,
rever planos diante de obstáculos, habilidade de se automonitorar, autoavaliar, refletir, noções de urgência, noções de priorização. Tudo isso Deus te deu, tudo isso está no seu cérebro. E quando vem alguém e pega, agora pensa bem, essa circuitaria toda, essa maquinaria toda, agora vem alguém e diz assim: você não é capaz, me ajuda, papai. Nada é mais verdadeiro em neuroplasticidade do que essa. Sabe? Esse é o problema. O que a gente não usa, a gente perde. Portanto, desenvolver essas habilidades como capacidade cognitiva só pode ser desenvolvida através da prática. Você tem que ler mais, você tem que viajar mais, você tem que sair mais de casa, você tem que se engajar em coisas novas. Você não pode ficar fazendo tudo que você fez do mesmo jeito que você vem fazendo até agora. Você precisa fazer diferente, você precisa avançar, você precisa fazer um curso, faz um curso de crochê, faz um curso de Windows, de Excel, faz um curso de Word, faz um curso de literatura, vai estudar, saia da internet, saia do Instagram, saia e vai para a vida, vá viver, saia desse celular. Saia desse computador, a menos que você trabalhe nele, e vá viver a vida, vá caminhar, vá andar, vai mergulhar na água, vai fazer uma viagem para a roça, vai fazer uma caminhada na montanha, vai ler um livro, vai fazer parte da ADRA, ajude alguém, vá um asilo de velhinhos, vá num orfanato, vá num hospital, vá numa cadeia, vá, pregue na igreja, passe lição, cante, faça. Quanto mais você age, quanto mais você faz, quanto mais você pratica, mais neuroplasticidade você tem, mais você está crescendo, mais Deus está dizendo: cresça, cresça, cresça. Está ali Belizael batendo no candelabro: cresça, não tem limite. Qualquer neurônio de liderança, de comando, de qualquer coisa, de pai, de mãe, quanto mais juntas as áreas do cérebro são disparadas, mais funciona. A neuroplasticidade, gente, que é isso, essa capacidade de expansão do cérebro, ela é tua amiga ou inimiga, depende de como você utiliza. Assim como a gasolina está para o motor, a aprendizagem está para os neurônios criarem os novos caminhos. Quanto mais você estuda, quanto mais você aprende, mais neurônios você cria, mais expansão tem a sua mente. A aprendizagem. Eis a chave para um bom desempenho, para pais, mães, líderes, pastores, nós que estamos nessa modernidade. Você melhora a sua memória, você melhora a sua atenção. O teu cérebro é incrivelmente resiliente. Esse processo maravilhoso de neuroplasticidade lhe dá capacidade, por meio de pensamentos, emoções, ações, de se desenvolver no sentido da direção, para a direção que você quiser. Aí eu tenho 60 anos. Ah, você quer ser um grande pianista? Comece aos 60 anos a estudar piano. Daqui 10 anos, você estudando piano, 10.000 horas que você estude um piano, você se torna um dos melhores pianistas do mundo, o melhor violonista, o melhor qualquer coisa. Claro que existem limitações físicas. Aos 70 anos, você não vai querer ser um jogador de futebol de alta performance. Você não tem capacidade física para isso. Mas você pode ser um maratonista de caminhada, por exemplo. Você pode aos 70 anos. Por que não? Eu, por exemplo, quero fazer o caminho de Santiago, 800 quilômetros a pé. Não por causa do Santiago lá, mas para conhecer. Minha mulher vive falando para eu não ir. E eu vou, se Deus quiser, eu vou. Eu vou fazer. Vou andar 800 quilômetros a pé. Subindo e descendo montanha. Ah, mas se você morrer do coração, morri fazendo o que eu queria. O que estava expandindo meu conhecimento. Vou conhecer tanta gente nesse caminho. Inglês, português, francês, japonês, todo mundo. 400.000 pessoas passam por esse caminho. Você acha que eu vou voltar de lá igual quando eu cheguei? Claro que não. Eu vou ter uma mente muito mais rápida, mais magro, mais saudável e conhecendo muita coisa a mais. Com 50 anos de idade, eu fui para Londres fazer inglês lá no Newbold College, no meio de uma galerinha, tudo gente de 18, 19 anos. Eu era o único vovô lá no meio. Quanto mais usamos certos caminhos neurais específicos, mais esses caminhos fortalecem. Por isso eu te digo,
Por causa disso, por causa de neurociência, eu não estou nem falando, não falei de nada de autoajuda aqui. Não acredite que você não é capaz. Não dê ouvidos a quem diz isso para você. Muitos de vocês chegaram aqui, nessa fase da vida, carregando cargas que não são de vocês. Quantos vocês aqui ouviram na infância que não seriam nada na vida? Eu ouvi isso. Esse menino vai dar nada que presta. Meu pai falou isso para mim. Quantos aqui sofreram comparações injustas com o irmão ou com a irmã? Tipo, por que você não é melhor que seu irmão? Por que você não é igual ao seu irmão? Sabe o que é isso? O resultado disso, muitas vezes, é uma autoestima baixa, gerando falta de confiança diante dos desafios. Em outros casos, essas malditas frases de autoafirmação negativa te escravizaram pela ideia fixa e recorrente de que você tem que provar para os outros o quanto você venceu, ou o quanto você superou aquela condição. Em ambos casos, meus amigos, você precisa de libertação. Sabe por quê? Porque por detrás desses agentes, os dois casos, em que você tem que provar, continua sendo o seu ego. Por exemplo, o primeiro caso, né, é o seguinte: o ego se sentiu inapto para se autoafirmar e se entrega a essas autoafirmações negativas, e hoje, em sua mente, você agora, não os outros, se encarrega de continuar aquilo que fizeram por você. Você continua te desqualificando. Se antes diziam que você não era ninguém, hoje você tem certeza disso. De tal forma que tudo que você faz nunca tá bom. Tem alguém aqui que está me ouvindo que tem essa característica? Eu me cobro demais, eu me culpo demais quando eu erro, nada que eu faço tá bom. Sabe o que você está fazendo? Você está reverberando, dando sequência àquilo que lá atrás fizeram com você. Hoje, você é a voz destes que um dia buscaram reduzir a sua criação, a semelhança de Deus, em algo menor do que eles mesmos. Porque, na verdade, quem tenta te diminuir, no fundo, ele é pequeno. Ele é tão pequeno, ele se acha tão pequeno, que ele precisa reduzir você a menos do que ele, para que ele possa sentir que é alguma coisa. Não permita que ninguém suba nos seus ombros para achar que é algo, para achar que é alguém. Nunca permita. Ninguém vai subir nas minhas costas, me derrubando, puxando para baixo, para que ele se sinta bem. O seu grande erro foi aceitar como verdade em sua vida a projeção deles mesmos, que eram pessoas fracassadas. Eles projetaram o fracasso deles sobre você. Quando eles diziam, você não vai conseguir, no fundo, eles é que pensam assim. E eles precisam de ter alguém que acredite nisso para validar essa crença maldita. Agora, no segundo caso, no primeiro caso, você acreditou nisso, como eu falei, e vive se cobrando. Nunca faça o que é bom. Ou seja, o teu ego está em evidência nesse caso. Agora, existe um segundo caso, em que as pessoas também passaram por isso. E aí a pessoa quer provar o tempo todo que ele venceu, que ele é bom, que ele é isso, que ele é aquilo. Só que o processo aqui, ele é diferente. Você não acreditou nessas pessoas. Quando alguém dizer para você assim, você não vai dar nada que presta na vida, você não vai alcançar aquilo, você não vai alcançar isso. Você não acreditou nisso. Você é daquele tipo que, não. Quando fala isso para mim, é aí que eu vou lá e provo. É ali que eu vou lá e mostro que a pessoa estava errada. Não é assim que você faz? Tudo bem, você não acreditou. Mas você guardou, você reteve a raiva desse descrédito que fizeram com você. Ou seja, de qualquer forma, você continua escravo desse sentimento que faz com que você não seja plenamente livre. É porque esse outro, ele é como um fantasma.
porque ele continua tendo uma relevância, um lugar em sua vida, e essa pessoa já deveria ter sido desbancada. As recompensas, os benefícios de suas vitórias e suas superações possíveis, que foram a capacidade que o Criador te deu, e a Ele a glória por isso, já deveria ser o suficiente para você se sentir bem. Não tente ficar provando para os outros onde você chegou. Por que você... Vou provar. Provar para quem? Que relevância tem essa pessoa na sua vida para ficar provando para ela? Deus já te deu, só o fato de você ter isso. Dê glória a Deus, porque Ele te deu essa capacidade. Portanto, tanto num caso quanto no outro, coloque esse que não acreditou em você no único lugar que ele merece, nas suas orações. Portanto, está mais do que na hora, de você se desfazer dessas malditas frases de afirmações negativas, porque o Senhor não determinou o tamanho que deveria ter o candelabro. O único móvel que não teve tamanhos, medidas pré-definidas, porque o Senhor não põe limite no seu crescimento e nem no crescimento da tua igreja. Então, não ponha e nem permita que ponham limites naquilo que Deus criou para crescer. Não ponha. Não ponha. Bem, eu disse a vocês que o estudo do candelabro seria intenso. E nós não terminamos. Nós vamos ter que ter mais uma aula sobre o candelabro. Porque nós temos que terminar por aqui. Eu espero de coração que essa aula de hoje ela tenha sido rica para você. Então eu vou abrir agora o celular, aquele que eu sempre faço. E hoje, em especial, gostaria que você dissesse aqui, se você quiser, se isso fizer sentido para você, se você se sentiu abençoado essa manhã, tocado essa manhã, põe aqui no grupo, que isso aqui não é para mim, gente. Isso é para o grupo está vendo. As pessoas do grupo estão lendo. Tem 200 pessoas no grupo, não tem 200 pessoas na live. Entende isso? Temos 26 pessoas, 36 pessoas na live. O grupo que não está vindo, possa ver. Então coloque aqui o que foi essa aula para você hoje. Tá bom? Vamos orar? Já tá? Deixa eu ver aqui. Deixa eu ver uma coisa aqui. Permissões. O grupo. Não. Enviar mensagem. Está liberado. Vamos orar. Nosso Deus e Pai querido, obrigado, Senhor, por essa aula de hoje. Obrigado porque na menorá nós vemos Jesus. Nós vemos o Senhor. Na menorá está claro o que o Senhor quer para a gente. E é tão rico. É tão maravilhoso que o mundo se torna opaco, feio, ridículo, sem sentido algum. E é isso que o diabo quer tirar de nós. Não permita, Senhor. Não permita que nós percamos aquilo que é nosso. Aquilo que em Cristo nos foi dado. Satanás sabe o que ele perdeu. Então ele sabe o que a gente vai ganhar. E tudo o que ele não quer é que nós tenhamos o que ele um dia perdeu. Mas pela tua graça, Senhor, nós, todos nós aqui, e todos que vierem ouvir essa aula, estaremos lá. Dá-nos um dia profundo, de bênçãos, e que nós hoje possamos alcançar ainda mais esse status de semelhança ao Senhor, com o Senhor. Nós oramos e pedimos isto em nome de Jesus. Amém. Um grande e profícuo e grandioso abraço. Deus abençoe vocês e até
Sábado que vem, mais menorá, mais candelabro.